Estimados y estimadas telespectadores, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada internacional y online, estamos conversando con investigadores de diferentes universidades del mundo que forman parte de la red de colaboración internacional con académicos de nuestra universidad. ¿Qué sabemos de la caries? Esta es la enfermedad más prevalente en el mundo. Es la enfermedad crónica no transmisible que más personas la tienen en el mundo en estos momentos. Vamos a conversar sobre su fisiopatología, sobre sus causas, cómo prevenirla, lo más importante, con una de las personas que más sabe del tema y que más ha investigado sobre la caries, el doctor Jaime Cury, de la Universidad Campinas en Piracicaba, Brasil. Acompáñenos en Más Conocimiento. Olá, meu nome é Juliana Botelho, sou docente do Departamento de Odontopediatria da Universidade de Talca e les quero apresentar a nosso invitado ao programa Mais Conhecimento del Campus TV. Jaime Cury é professor titular de Bioquímica em la Faculdade de Odontologia de Piracicaba de la Universidade Estatal de Campinas, Unicamp, em Brasil. É experto em cariologia, atuando principalmente sobre flúor e biofilme dental. O Dr. Cury tem formação de pregrado em odontologia na mesma universidade, magíster na Universidade Federal de Paraná, doutorado na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Rochester, Estados Unidos, em 2 oportunidades. Tem mais de 340 artigos científicos publicados e ha guiado mais de 90 estudantes de magíster e doutorado. É reconhecido nacionalmente e é o único investigador latino-americano em odontologia que ha recebido diversos prêmios internacionais por sua contribuição no tema. Vamos então a conhecer um pouco mais da investigação e academia do Dr. Cury. Estimados telespectadores, las enfermedades crónicas no transmisibles son muy prevalentes en Chile y en el mundo, pero de ellas la que presenta un mayor porcentaje de la población en el mundo es la caries, no hay duda de eso. Para conocer sobre su fisiopatología, su tratamiento y prevención, especialmente su prevención, conversaremos con uno de los investigadores que a nivel mundial más ha aportado al conocimiento de la caries. Me refiero al doctor Jaime Cury, profesor titular de Bioquímica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Campinas, Unicampi, en Piracicaba, Brasil. El doctor Cury es odontólogo, magíster en Ciencias, Bioquímica y doctor en Ciencias Biológicas, también en Bioquímica especialmente. Es experto en cariología, es un experto mundial en cariología y ha publicado sobre 350 artículos científicos. Para lo que conocemos de esto, es un número alto de publicaciones, ¿ya? Y ha dirigido, por cierto, muchos proyectos de investigación. Y ha dedicado también buena parte de su vida a docencia de pre- y posgrado a nivel universitario. Ha recibido varios premios internacionales que sería largo enumerar, pero sí voy a mencionar que el año 2015 recibió la distinción de doctor honoris causa en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en Brasil. Doctor Cury, gracias por aceptar la invitación que le hiciéramos desde Campus TV en la Universidad de Chile para el programa Más Conocimiento. Buenos días, Iván. Yo soy muy grato por esta invitación para hablar sobre mi carrera universitaria y particularmente este problema mundial que es carie dental hasta el momento. Muchas gracias, Jaime. Doctor Cury, antes de entrar en la materia, me refiero de la investigación, me gustaría que conversáramos unos minutos sobre
su país, sobre el país más grande de Latinoamérica, sobre Sao Paulo, Piracicaba y luego la universidad, Unicampi. ¿Le parece? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde está ubicado Sao Paulo, Piracicaba? Un poco oriéntenos ahí en el mapa primero. Ok. Então, Unicamp e Faculdade de Odontologia de Piracicaba estão ubicados em estado de São Paulo. Estado de São Paulo está em região sureste do Brasil, sul-leste do Brasil, vecino de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A Unicamp, então, está ubicada aqui no estado de São Paulo, e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a Unicamp, está ubicada no estado de São Paulo, em la cidade de Campinas. A Faculdade de Odontologia de Piracicaba é campus da Unicamp, pero ubicada na cidade de Piracicaba. A cidade de Piracicaba e o campus principal em Campinas estão cerca de 80 kilómetros. 80 kilómetros, ya. Y si pudiésemos tal vez nombrar algún... imaginemos que alguien va a Brasil, ¿ya? Todavía no estamos entrando en materia de investigación, estamos haciendo el ambiente primero, ¿ya? Si alguien fuera a Brasil y usted le dijera, oye, no puedes dejar de venir a Piracicaba o no puedes dejar de venir a Campinas o a Sao Paulo, porque existen tales atractivos. ¿Por qué se caracteriza tal vez Sao Paulo o Piracicaba? Piracicaba se caracteriza porque em Piracicaba há o rio de Piracicaba. E esse rio é muito bonito. No passado era muito mais bonito. Muito bonito, e esse rio cruza a cidade de Piracicaba. E esse rio, quando cruza a cidade de Piracicaba, há uma queda d'água, um salto. Y allí, a propósito de eso que acabas de decir, por allí mirando en internet vi que el concepto de Piracicaba, el nombre de Piracicaba, viene de donde el pez para. Y es porque le cuesta eso, porque claro, como hay saltos, cascadas, ¿ya? Le cuesta avanzar río arriba, digamos. ¿Ya? Porque esse rio, em passado, vivia pescado, peixe que também, durante a procriação, a reprodução, sim, ele nadava contra o fluxo de água, como o salmão. Pero o nome é dourado, cor de ouro. Então, quando esse peixe, durante caminhava contra o fluxo da água para procriação até as nascentes do rio, encontrava o salto, a cascata d'água. Era difícil. Então, o pescado quedava lá. Como quedava os índios que viviam na área, pescavam. Pescavam aí, claro. Pescavam. Então, esse nome Piracicaba é o lugar que o peixe para. Essa é a razão do... E Piracema é outro nome indígena. Piracema significa a migração do pescado contra o fluxo de água. Claro. A desovar en el Eso, a desovar sí. Eso me pareció muy interesante a propósito del origen del nombre. ¿Ya? E outra atração de Piracicaba acá é a Faculdade de Agricultura. Assim. Então, é dito que se você não foi a Piracicaba e não visitou a cascata, o salto, e não visitou Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, você não foi a Piracicaba. Não foi a Piracicaba. Porque essa faculdade é uma das mais velhas faculdades do Brasil.
Ah, sí. Você sabe muito bem que o Brasil é diferente de todos os outros países da América Latina, porque nós outros falamos português e a colonização foi de Portugal. Sí. Pero a primeira universidade brasileira que foi fundada, só foi fundada 100 anos depois de as primeiras universidades dos outros países da América Latina. Então, nossa a universidade mais velha tem pouco mais de 100 anos. Ya. Enquanto que, por exemplo, eu já trabalhei em UBA, um trabalho de colaboração, me recordo que em 2003, que eu já trabalhei em Buenos Aires, a Universidade de Buenos Aires já tinha 200 anos. Então, essa é a grande diferença entre a colonização espanhola e portuguesa. Ya. Então, a Faculdade de Agricultura, a Escola de Agricultura de Dakar, foi fundada em 1901. Mira. 1900. Tiene A Unicamp, que eu sou professor, é de 1965. Ya. O sea, fue fundada antes de la universidad, digamos. Muitos anos. Ya. Jaime, acerquémonos ahora ya, que hemos estado nombrando la universidad, vamos allí, a la universidad. Yo he tenido la suerte de conocer Unicampi, pero en Campinas, no las facultades que están en Piracicaba, ¿ya? La universidad de Unicampi en su conjunto, ¿ya? En su conjunto, ¿de qué magnitud de cantidad de alumnos tiene aproximadamente? Unicamp é uma universidade pública. Ya. É mantenida pelo governo de São Paulo. Ya. Em Unicamp há todas as áreas de conhecimento. Ya. Então, há as 3 áreas de conhecimento: ciências exatas, ciências humanas e as ciências biológicas, que está incluído saúde, odontologia, medicina, farmácia. Então, o número de alunos são aproximadamente 35 mil alunos. 35 mil. Esses 35 mil alunos... Sí, y de ellos, ¿qué porcentaje aproximadamente? Entiendo que tienen un alto porcentaje de posgrado en Unicamp. Aproximadamente 50%. Mira, es alto. 50% pré-grado e 50% pós-grado. Pero em odontologia de Piracicaba, o número de pós-grado é maior, chega a 70%. ¿Sabes qué? Yo he entrevistado hasta ahora ya varios profesores de otras universidades de habla hispana o portugués, ¿ya? Pero que logran hablar español como tú. y los porcentajes son más cercanos, porque nosotros en la Universidad de Talca, el porcentaje es del orden del 10, voy a decir entre 10 y 15%, ¿ya? Pero es más cercano al 10%. Y las otras universidades en las que me he entrevistado también son 10, 20%, pero 50% es altísimo. Piracicaba tem uma outra característica, que Piracicaba foi fundada antes da Unicamp. Piracicaba foi fundada em 1956. E Piracicaba foi fundada por investigadores. Ah, sim. Eram dentistas, pero investigadores. Sim. Então, há acá em Faculdade de Odontologia de Piracicaba muito enraizado por muito tempo a investigação. Então, não é surpresa que nós outros de Faculdade de Odontologia de Piracicaba somos responsáveis por 25% de toda publicação brasileira em odontologia. Mira. Toda la facultad de Piracicaba. Ya, mira. No, importantísimo. A propósito de eso, y que parece, porque yo conozco Unicampi particularmente desde hace algunos años, y sé que le dan mucha importancia a la investigación, lo cual me parece muy bien, a la pesquisa, como se diría en portugués, ¿no? ¿Ya? A tu juicio ¿es correcto eso? Porque de alguna manera
el hecho de tener un 50, 60% del alumnado que sea de posgrado, por lo tanto, mucho recurso humano para investigar, es una decisión de política universitaria el darle importancia a la investigación? Essa é uma política universitária, principalmente para iniciação científica. Então, há becas de governo de São Paulo, há becas de governo federal. Então, há uma atração muito grande para estudantes de pré-grado e pós-grado. Também é importante dizer que em Unicamp é a única universidade do Brasil que todos os professores, mesmo eu que sou professor sênior, eu sou evaluado cada 3, 5 anos. Então, a cada 3, 5 anos eu tenho que preparar um reporte, um relatório, um relatório mostrando minha atividade de ensinança e de investigação. E o que é mais importante é número de artigos publicados. Então, isso a Unicamp é a única universidade que há essa avaliação nós não somos estáveis. Temos que mostrar, porque na maioria das universidades públicas brasileiras, o professor, depois de contratado, é estável, independente de produção científica. É estável. A tu juicio, y a propósito, un juicio así de valor, ¿tú crees que es más adecuado lo que se hace en Unicamp versus lo que hacen las otras universidades? Não, acho que investigação, ensinanças tem que estar juntos, né? Mesmo porque nós outros também somos carregados, cobrados de ensinança. Eu tenho que demonstrar que eu dito classe em pré-grado e pós-grado. Se eu não ditar classe em pré-grado, em minha avaliação, eu tenho uma anotação, tem que ditar classe em pré-grado. Então, se não a investigação é importante na universidade, pero também há muita importância para a ensinança. Isso é reportado. A propósito de investigación, los distintos países, sabemos que los países más desarrollados invierten más en investigación. De alguna manera hay una relación entre desarrollo y porcentaje del PIB que se dedica a investigación. Es casi una R casi de 1, digamos, ¿ya? Es muy relacionado. En el caso de Brasil, ¿qué porcentaje del PIB están asignando aproximadamente? Em Brasil, a porcentagem de PIB aumentou, incrementou depois dos anos 2000. Então, em presente, a porcentagem de inversão em investigação corresponde a 1,2, em promédio, considerando desde 2000 até 2017, 1.2. 1,2, sí, del PIB. Eso es, si bien es cierto, países más desarrollados invierten el 2 punto algo del PIB, ¿ya? 1.2, voy a decir, 1.2 no está mal, si consideramos que es un PIB de un país grande. Y por otro lado, y si lo comparamos con Chile, que la verdad que lamentablemente tenemos solamente un 0.4, que es muy, muy bajo. ¿Ya? Mas isso é importante porque é política pública, né? Esse foi professor de Unicamp que foi responsável por isso. Ah, sí, mira, que interesante. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, havia professor de Unicamp em Brasília. Então, ele criou os fundos setoriais. Então, todo que o governo recolhe de taxa, de imposto de petróleo.
Então, o governo recebe bastante taxa de imposto de petróleo. Depois do governo Henrique Cardoso, uma porcentagem de todos esses setores de desenvolvimento é necessário aplicar investigação. Então, é lei. Esse foi o segredo. Não depende de orçamento. Ya, bien, qué bueno. Budget. Doctor Curi, hay un aspecto que también importa mucho tanto en la docencia de posgrado particularmente como en la investigación, y que es el tema de la internacionalización de las instituciones, el tema de crear redes de colaboración internacional, voy a decir especialmente desde los países con menos capacidades de investigación hacia los que más capacidades tienen, ¿ya? Y bueno, los que más capacidades tienen que ser más generosos con los que menos tienen, esa es un poco la idea, ¿no? Pero el crear estas redes de colaboración, ¿cuánta importancia le das tú a eso? ¿Podría ser lo mismo con o sin redes? ¿O es más importante contar con redes internacionales? Não, é muito mais importante contar com redes internacionais. A Unicamp tem privilegiado essa parte de colaborações internacionais. Então, todos os investigadores são estimulados a fazer trabalhos internacionais em rede. Isso é muito importante para o desenvolvimento dos centros, mesmo acá, no nosso centro de investigação em cardiologia, que tem já uma tradição internacional, nós necessitamos de redes de colaboração. Então, nós outros mantemos contatos e colaboração com outros investigadores de outros países. Sí, yo comparto contigo la importancia que tiene la red de colaboración. Y en el caso de la Universidad de Talca, ¿cuál ha sido tu experiencia? Me imagino que es con la Facultad de Odontología, con la Escuela de Odontología dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad, con la que tienes contacto. ¿Desde cuándo? ¿Cuáles han sido los productos? Coméntame algo sobre eso, por favor. Foi muito exitosa, né? Frutífera, como você disse. Foi muito rica a experiência com a Universidade de Talca. E começou com contato do professor Rodrigo, da odontologia, esse contato por e-mail, que há como em Brasil, como há em Chile, os alunos de pregrado fazem trabalho para conclusão, para obter o certificado de curso. Então, você começou com o Rodrigo, você recebe 2 alunos de pregrado de Chile? Eu falei, recebo todo mundo que quer aprender, tem interesse, tem motivação para fazer investigação, quiser aprender mais, eu recebo acá. Então, foi muito exitosa essa primeira experiência com esses 2 alunos, que começou em 2011, são 9 anos. Então, foi importante para a formação de recursos humanos para o Chile, foi importante para publicações que foram resultado dessas investigações, mas foi mais importante o resultado de transferência de conhecimento. Então, se nós publicamos todos os artigos em periódicos de impacto, mas o mais importante do impacto foi câmbios de políticas públicas em Chile. Mira que interessante. Porque uma publicação foi simplesmente análise de determinação de fluoruros em creme dentais vendidos para ninhos em Chile. Cuando fue Rodrigo, los estudiantes... ¿Te refieres a Rodrigo? Pero solo, la verdad es que yo me imagino a qué Rodrigo te refieres, pero solo para dejarlo preciso. Te refieres al doctor Rodrigo Jackman, ¿verdad? Jackman, Dr. Jackman. Quando o Dr. Jackman enviou as cremes dentais para o Brasil, os estudantes, nós fizemos análise. O trabalho foi publicado na internet no Journal Pediatric Dentist,
Pero o que mais importante foi? A publicação em revista de impacto, periódico de impacto. O mais importante foi câmbio de legislação em Chile, porque eu fui muito esperto. Eu sabia, conhecia a legislação de Chile e havia problema na legislação. Então, a publicação do artigo em título não foi assim: determinação da concentração de fluoruros em creme de Chile. Eu escrevi determinação de concentração de fluoruro em creme dental de Chile e discussão de legislação. Então, isso foi muito importante. É uma publicação em inglês, internacional, pelo Rodrigo Jackman. Dr. Jackman foi muito feliz e usou a publicação para cambiar as legislações em Chile. Como nós hicimos no Brasil. Muy, muy bueno. Jaime, vamos a hacer una breve pausa. Ya hemos hecho un sobrevuelo por... agua florada. Qué bien, qué bien. Ya hemos hablado de Sao Paulo, Piracicaba, Unicampi, la relación con la Universidad de Talca, que ha sido muy fructífera, lo cual eso habla de que la relación internacional entre las universidades es muy importante. Pero ahora vamos a hacer una breve pausa para luego volver a conversar de tus investigaciones precisamente. Estimados telespectadores, espérenos unos breves minutos. Nos vemos pronto. Okay. Estimados telespectadores, estamos conversando con el doctor Jaime Curi, él es profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Campinas en Piracicaba, Brasil. Jaime, ahora vamos a conversar de investigación directamente, ¿ya? Y por cierto, es reconocido, así lo indican las publicaciones y también los contactos con los que he conversado, que tú eres un experto en caries a nivel mundial, ¿ya? Y la caries es también reconocida como una enfermedad crónica no transmisible de una alta prevalencia en la población. ¿De qué porcentaje de prevalencia estamos hablando? ¿Qué porcentaje de la población tiene caries? A porcentagem da população depende da população. Já, ok. Pero o número mais, assim, eu diria, o número mais hoje utilizado é presente em todo o mundo 2,5 bilhões. 2,5 bilhões. 2,5 milhões de milhões. Bilhões de pessoas com lesões de cárie no tratado, em dentição permanente. Então, cárie é a primeira enfermidade do mundo em número de pessoas ou de pessoas atacadas por cárie. Pero a porcentagem depende de nível socioeconômico, diferente. A causa de cáries é única, pero há fatores... Como en muchas, voy a decir, enfermedades y muchas situaciones del día a día en la vida humana, la situación socioeconómica es un condicionante, es así. Bueno, en los últimos, tal vez, 20 años, ¿ha cambiado el concepto de caries o siempre se ha mantenido el mismo concepto de caries? Esse eu creio que é o grande problema. Sí. Porque, por exemplo, você falou que cárie é uma enfermidade não transmissível, não contagiosa. Sim. Mas esse conceito não é, até agora, um conceito aceito por todos. Yeah. Grande parte dos dentistas consideram que cárie é uma enfermidade transmissível. Infecciosa e transmissível, essa hora. Então, nós usamos dizer que estamos ladrando em las árvores equivocadas, erradas, há muito tempo.
Porque as pessoas consideram que o importante em cárie são as bactérias que da boca. Em realidade, as bactérias da boca são capazes de transformar o açúcar que nós outros comemos em ácido. A propósito de lo que tú estás comentando, este cambio, yo recuerdo que se hablaba particularmente de un tipo de Streptococcus que tenía una particular participación en la génesis de las caries. Sí. Se hablaba de ese famoso Streptococcus. Eso es lo que acontece. Entiendo que ha cambiado el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Sim, vou te explicar muito claramente os errores do passado. Então, devido a essa bactéria que chama-se Streptococcus mutans, o que deveria ter cambiado, mudado, era a ideia das pessoas dos fatores etiológicos principais da cárie, e não a bactéria. Então, quando eu estava em último ano de pré-grado, me recordo hasta a hora, foi em 1971. Em los periódicos do Estado de São Paulo, a notícia importante era: foi descoberta agora a vacuna de las cáries. A vacuna da cárie ia acabar com cárie. Então, desde 1970, né? E as vacunas da cárie, porque o conceito era este. Essa bactéria é a bactéria responsável por cárie, então vamos fazer vacuna. Essa bactéria é natural. O que cambia é a formação e acumulação dessa bactéria na superfície dos dentes, formando o que nós chamamos de placa dental, ou biofilme dental, ou biopelícula, como se chama na América Latina, é o açúcar. As bactérias são naturais, elas são, como nós outros temos bactérias na pele, temos bactérias no intestino, nós outros também temos bactérias em nossa boca, e essas bactérias vivem em simbiose. Quem é responsável por romper, quebrar a simbiose? Quem rompe a simbiose do intestino? Quem rompe a simbiose da pele com as bactérias? E quem quebra ou rompe essa simbiose da boca das bactérias com os dentes? É o açúcar. É o açúcar. Então, os açúcares são responsáveis, não são as bactérias. E por que nós outros cepejamos os dentes? E não cepejamos o intestino e cepejamos os dentes? Porque os dentes são as únicas superfícies dos organismos que não se descamam, esfoliam. Então, as bactérias que estão em nossa boca, elas pregam nos dentes e vão se acumulando. Nos intestinos, ou na pele, ou na mucosa, na língua, as bactérias também pregam. Pero a esfoliação epitelial e não forma biofilme. Interessante. Então, isso é importante entender por que nós outros cepejamos os dentes. As pessoas não compreendem por que cepejamos os dentes. Não, eso último, Jaime, me pareció muy interesante. Que sí, yo sé que se cambian la mucosa, digamos, de la boca, de intestino, la piel, ¿ya? Pero los dientes no se... interesantísimo, me gustó. Essa é a ideia, porque as bactérias, como nós outros, você perguntou de redes internacionais, as bactérias são como nós outros. Elas não vivem solo. Elas vivem em biofilme, em comunidade. Então, em toda a natureza, acá tem várias naturezas, plantas, etc. Em tua artesanias, há muitas biofilmes. Você não vê. O que são biofilmes? São comunidades de micro-organismos que se organizam para sobreviver. E é o que ocorre na boca ou no intestino. Só que no intestino, na língua ou na encía, as bactérias pregam, pero a esfoliação não acumula biofilme. Sobre a superfície dos dentes, acumula. Então, o fator necessário para ter cárie, primeiro, é acumulação das bactérias na superfície dental. Pero isso é necessário, mas não é suficiente. Vocês podem ter bactérias sobre seus dentes a vida toda.
você vai perder seus dentes por problema de gengiva, encía, pero jamais cárie. Para ter cárie, é necessário açúcar. Y que, a propósito, y para seguir esa idea, y que si a esa cantidad de bacterias que están ahí en ese film, en esa película, en ese entramado de bacterias, de distintas bacterias, ¿ya? Si tú le agregas azúcar, ¿qué hacen las bacterias con ese azúcar? Sim, o efeito do açúcar é antes de formar esse filme. É pior do que você pensa. Porque esse é outro erro do passado. O erro do passado era esse. Bactérias mais açúcar produz ácido dissolve os minerais do dente e provoca cárie. Não é pior que isso. É pior que isso? Sim, muito pior. O conceito atual é que cárie é uma disbiose produzida por açúcar. Então, quando essas bactérias começam a grudar no dente para formar biofilme, se você está ingerindo açúcar regularmente, são selecionadas nesse biofilme as bactérias mais cariogênicas. Depois desse biofilme organizado, há uma grande produção de ácido, que dissolve o dente. Pero o efeito do açúcar em cárie começa antes, com a seleção. Por isso que o conceito atual é que cárie é uma disbiose produzida por açúcar. Esse conceito é muito importante. Nós outros não falamos de disbiose, nós falamos do seguinte: se você usa açúcar, forma sobre o dente um biofilme cariogênico. Agora, para comunicação melhor com a população, se usa que cárie é uma disbiose promovida ou produzida por açúcar. Qué bueno. Mira, entonces, ¿cuál es el problema? Ya, hay que reducir el azúcar, ¿verdad? Ahora, hay otros factores de riesgo. O sea, una cosa que la causa es si le agregamos azúcar, ¿sabes? Pero hay factores de riesgo adicionales que favorezcan, como por ejemplo la herencia. ¿Influye o no? No. ¿No? Essa discussão de genética, herência genética, essa também é discussão do século passado. Só que no século passado era diferente. O que acontecia antes de 1980? Quantos ninhos você encontrava sem nenhuma cárie? Cárie zero. Um ninho a cada 200. A cada 200. 0,5%. Agora, em presente, acá em Piracicaba, onde eu vivo, 70% dos ninhos não tem nenhuma cárie. Que câmbio de herança ocorreu em Brasil, em mundo inteiro? Vou dar outro exemplo. Minha família. Meus padres não têm dentes. Padre de minha esposa também. Eu tenho minha boca totalmente reabilitada, com reabilitações. Meus 2 filhos não têm nenhuma cárie. Meus 3 netos não têm nenhuma cárie. O DNA é o mesmo. O DNA que eu tenho é DNA de meu padre, DNA de minha esposa. Então, o que foi transmitido de gerações para gerações? Não foram os multas, que foi transmitido de gerações para gerações, foram bons hábitos. Então, nós outros dizemos que são transmitidos de gerações para gerações para manter cáries, são malos hábitos. Oye, Jaime, y en este mismo contexto ya, la herencia no hay ya demostrado que no tiene relación, pero a veces voy a decir, el consumo de azúcar, particularmente el azúcar, voy a decir, procesada,
No esa, porque no vamos a decir, porque las frutas también tienen azúcar, pero tú te estás refiriendo al azúcar procesada. Se asocia con sobrepeso, se asocia con obesidad. ¿Has visto la relación entre caries y sobrepeso, obesidad o no? Isso é muito importante. Então, a solução tem que ser, como nós dissemos, atacar uma causa única. Então, açúcar é causa única de doenças crônicas não transmissíveis. Cárie, obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares. Então, é uma causa única, muito interessante. 4 enfermidades crônicas não contagiosas, não transmissíveis. Então, se há políticas públicas buenas, como ocorreu com o cigarro, né, com fumadores, é um campo muito difícil acá em Brasil, mas nós outros somos produtores de açúcar do mundo. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e eu trabalho exatamente para mostrar que o açúcar, e particularmente sacarosa, que é o açúcar de la canha, é o mais cariogênico, que é diferente de outros açúcares. Sacarosa, o açúcar de la canha é 50% mais cariogênico do que outros açúcares. Por exemplo, glucosa, frutosa, e muito mais cariogênico do que lactosa de leite ou almidão de vegetais. E eu trabalho para mostrar que as melhores publicações que eu tenho, publicação que eu tenho mais citada, foi exatamente para mostrar que sacarosa é o açúcar da dieta mais cariogênica. Essa é uma publicação que tem aí 300 citações, é a publicação mais citada. E por isso que eu trabalho com fluoruro também, porque o efeito de fluoruro é para contrabalancear. Sí, quiero ir ahí al fluoruro. ¿Qué pasa con el fluoruro y dejemos suficientemente establecido que en la causa de la carie está el azúcar, pero por otro lado tenemos el fluoruro. Y desde hace un tiempo se agrega flúor al agua potable, ¿ya? Y también está en una cierta concentración en las pastas dentales. ¿Qué hace el flúor? ¿Cómo protege? ¿Es fundamental? ¿Da lo mismo con o sin flúor? Essa é outra discussão muito importante. Fluoruro não evita cárie. Fluoruro não tem efeito em la enfermidade. A enfermidade é produzida pela aderência, a pegada das bactérias no dente e a formação do biofilme e a transformação de açúcares em ácido. Fluoruro não tem efeito nos fatores etiológicos da enfermidade. O que o fluoruro hace é reduzir a velocidade de produção da lesão. Então, se cárie é uma enfermidade crônica que os ácidos vão dissolvendo os minerais do dente pouco a pouco. Se fluoruro estiver presente em sua boca, bebendo água, cepejando os dentes com creme dental fluorado, o número de lesões é reduzido efetivamente. Então, a discussão é controle absoluto de cárie, é necessário também cambiar a dieta. Se você só usa fluoruro, você vai ter menos cárie, menos lesões de cárie. A enfermidade está em tua boca. Ahí tenemos dos elementos. Tenemos dos elementos si intento resumir, ¿ya? El fluoruro disminuye las posibilidades de la frecuencia, enlentece la formación de caries,
pero no elimina la posibilidad de producir caries. O sea, hay que cambiar, el régimen alimenticio, hay que cambiar el régimen alimenticio y de pasada, porque y tú lo dijiste hace unos minutos, de pasada mejoramos también lo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, etcétera. O sea, es el cambio de alimentación, vamos a un estilo de vida saludable, mejora el tema caries, pero también varias otras más. Que bueno. Esse é outro câmbio de conceito importante. Como você me perguntou de genética, herência de cárie, esse foi o câmbio de conceito com fluoruro, porque qual era o conceito de fluoruro do passado? Eu colocaria fluoruro na água, fluoruro na sal, e as pessoas bebendo água durante a formação do dente, fluoruro formaria um dente forte, resistente aos ácidos produzidos pela bactéria. Isso nós chamamos de prevenção primária, fortalecimento do hospedeiro. Esse não é o mecanismo. O mecanismo de ação do fluoruro não é quedar o dente forte, que você pode comer quanto açúcar você queira. O efeito de fluoruro é contrabalançar o efeito negativo do açúcar. Então, se ele reduz a quantidade de mineral que o dente perde, mas não evita. Qué bien. Esse conceito... Sí, te quería comentar, ¿existe voy a decir, el riesgo de una sobreingesta de flúor o no? Sim. Fluoruro é muito importante, pero você pode até morrer, ser morto por fluoruro. Sim? Então, quando nós discutimos fluoruro, nós falamos dos benefícios de fluoruro. Fluoruro é a única substância hasta agora conhecida que é capaz de reduzir lesões de cárie. Não há outra. Não há outra. Pero há risco de toxicidade aguda e crônica. Não há risco de toxicidade aguda com essa cá. Essa água de onde eu vivo tem 0,7 ppm de fluoruro, 0,7 miligramas de fluoruro por litro. Então, em termos de toxicidade aguda, que é ingerir uma quantidade muito grande, que pode até matar a pessoa, eu peso 80 quilos. Eu peso 80 quilos. Eu tenho que beber de água para ser sometido a uma dose aguda de intoxicação, 80 vezes 5, que dá 400. Eu tenho que ingerir 400 miligramas de fluoruro pela água. Acá tem 0,7 miligramas por litro. Eu tenho que beber 600 litros. Seria um pouco difícil. Como nós dissemos assim, em termos de toxicidade aguda, estou seguro. Eu vou morrer afogado antes. Morrer afogado antes. Agora, a outra discussão, essa é toxicidade aguda. Pero há uma outra discussão muito importante, que é a toxicidade crônica. Então, a toxicidade aguda está descartada. Não há risco. Toxicidade crônica, não há como descartar. Não há como eliminar. Então, o que ocorre quando eu giro fluoruro? Quando eu giro fluoruro e há o dente em formação de um ninho, há um processo de amelogênese, que é a mineralização do esmalte do dente. Fluoruro interfere com a mineralização do dente. E daí é formado um esmalte menos mineralizado. E ele é poroso. E há a opacidade com mancha branca. Então, há o que nós chamamos de fluorose dental. E é impossível evitar. Quando você ingere fluoruro e é ninho, então, hasta 7 anos, há risco de fluorose dental. Ora, o grado de severidade dessa fluorose, o grado depende de quanto de fluoruro você ingere. Então, se você beber água fluorada, 0,7 ppm,
você vai ter fluorose. Pero essa fluorose não cambia a qualidade de vida da pessoa. Cárie cambia mais a qualidade de vida das pessoas, mesmo em países desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália, onde há programa de água fluorada, que a fluorose. Só nós, dentistas, somos capazes de ver essa fluorose produzida por água 0,7 ou creme dental fluorado. Pero, como há no Chile, há cá em Brasil, fluoruros naturais em água. Se você bebe uma água com 1,4 ppm de fluoruro, 2 vezes mais. 2 vezes mais. 3% dos ninhos vão ter fluorose que compromete a estética do dente. Então, una pregunta ya de curiosidad, y como tú sé que eres odontólogo bioquímico, lo hago. ¿El flúor se incorpora en la dentina? ¿Qué pasa allí? Incorpora tanto na dentina como no esmalte. Ya. Incorpora no dentina e esmalte. Dentina e esmalte. A diferença é que a incorporação em esmalte é limitada pelo tempo de vida da célula, o ameloblasto. O ameloblasto vive só para formar o esmalte, depois ele morre. E a dentina continua formando. Então, a concentração de fluoruro, quando eu pego uma corona dental e separo, faço um polvo, separo o esmalte de dentina e vou determinar fluoruro. Há mais fluoruro no esmalte, na dentina do que no esmalte. Pero a concentração de fluoruro no esmalte é um gradiente. Então, a concentração de fluoruro na superfície do dente é muito, muito alta. E na dentina é quase que homogênea. Porque é a formação do dente. Porque como é que forma o esmalte? O esmalte se forma por agregação. Então, se a parte externa do esmalte está cá e vai agregando. Então, se no início há bastante fluoruro nos líquidos teciduais, depois o esmalte vai se formando e essa parte fica lejos das fontes de fluoruro. Então, é uma formação de fluoruro limitada por difusão. Como é limitada por difusão, você encontra maior concentração na superfície que no interior do esmalte. Essa é a explicação de concentração. Ahora, si pensamos siempre en el contexto de caries, si pensamos en los dentistas, dentistas, odontólogos, que realizan restauraciones dentales y aplican flúor y sugieren no consumir azúcar, hacerse los cepillados regularmente durante el día, ¿esas son las estrategias que deberían sugerir los dentistas o dicho en términos más genéricos, qué le sugerirías a los dentistas que le digan a sus pacientes? Que o dentista é responsável por reparar, tentar curar o paciente das enfermidades de cárie. Pero nós outros dentistas tratamos só os signos da enfermidade. Quem é responsável por cuidar e controlar a enfermidade é o paciente. E a causa da enfermidade, o villano da cárie, é açúcar. E nós outros dentistas podemos fazer muito pouco. Nós não vivemos com o paciente. Tem que cambiar totalmente. Quando nós outros recebemos pacientes em nossa oficina, esses pacientes já estão com hábitos já enraizados da família. Como cambiar a dieta do paciente? Como cambiar os novos? Então, nós outros dentistas necessitamos ser psicólogos, talvez, para cambiar essa parte. Então, cárie é uma enfermidade de comportamento. Mira.
Então, esse é muito importante. Então, o que o dentista hace quando recebe o paciente na oficina? Hace restauração, pero está solo tratando o signo da enfermidade. O paciente vai para sua casa, as bactérias de novo aderem nos dentes ao redor da restauração e a enfermidade continua. Pero a propósito de eso, yo solo comparto contigo, pero ¿crees tú que, porque, a ver, cuando uno va al dentista, ¿ya? Le hace la restauración que corresponda, como decimos los que no somos dentistas, le hace la tapadura, bueno, la restauración, ¿ya? Pero en general no hacen, bueno, alguien puede decir que no es el trabajo pero yo diría que en general no hacen el comentario, así que podría ser muy rápido. Explicarle, deje de consumir azúcar, cepíllese los dientes regularmente, ¿ya? Yo no sé si lo harán. ¿Tú le recomendarías a los dentistas que muy brevemente le digan deje de consumir azúcar? Isso é fundamental, esse é o mais importante, porque os dentistas aplicam fluoruro nos dentes do paciente. Há produtos de aplicação profissional de fluoruro. Essa é a única ferramenta, estratégia ou intervenção que o dentista tem. Pero não é, fluoruro não é vacuna. Vai ter um efeito por pouco tempo da aplicação. Então, o mais importante é controlar a enfermidade. E controlar a enfermidade é cepillar os dentes, pero o mais importante do controle da enfermidade é controlar açúcar. Então, o dentista tem que falar com o paciente. Se o paciente vai seguir a recomendação ou não, é outra discussão. Mas é necessário. Por lo que hemos estado conversando, doctor Curi, con todas las investigaciones que ha realizado a propósito de la caries, tú has realizado un aporte a la salud pública. A tu juicio, tú estás consciente que tus publicaciones y también la enseñanza que ha ido entregando en los alumnos de pre y posgrado sobre el tema, ¿eso significa una contribución a la salud pública? Sim, eu creio. Nós outros temos dados para mostrar, né? Todo o trabalho ético cá em investigação foi translacionado para a saúde pública. O mais importante foi os trabalhos com água fluorada, porque há grupos ativistas contra o fluoruro da água, e desde 1988 intentam no Brasil paralisar, interromper a fluoração de água. E eu participo dessas discussões desde 1988, de tentativas para interromper a fluoração de água no Brasil. E minha participação com dados de ciência e seguridade no paixão por fluoruro. Não sou apaixonado por fluoruro. Eu faço investigação. Eu sou investigador e eu busco a verdade. E minha verdade pode cambiar com novos fatos. E não há novos fatos. O fato é que fluoruro é a única substância importante para controlar a cárie. E outro fator importante de transação das investigações hechas foi com creme dentales. Então, até 1980, a única fonte de fluoruro para controlar a cárie dental era a água fluorada. Acá, em todo o mundo. O que ocorreu nos países desarrollados, principalmente nos países escandinavos? Creme dental fluorado, fluoruro de creme dental, dentrífico, começaram a ter um efeito que esse efeito foi mais, para alguns países, mais importante que a água fluorada. Em Brasil, não havia creme dental fluorado. Então, eu fui responsável em 1988 para cambiar isso em Brasil. Então, esse é o mais importante, porque as pessoas falam, não, é importante ter fluoruro em creme dental. Mas depende.
Qual a importância de ter fluoruro em saúde pública de um creme dental que a venda é 1%? Nenhum. Nenhum. Então, o que eu hice em 1988? No Brasil, em 1988, havia um creme dental que o nome era Colino Super Blanco. Esse creme dental era responsável por 55% das vendas. Então, nós outros conseguimos convencer a firma, fui como consultor do Ministério de Saúde, a adicionar, agregar fluoruro nesse creme dental. Então, em setembro de 88, em Brasil, 50% da população brasileira que se pijava seus dentes começaram a ter efeito do fluoruro contra a cárie. Não há nenhuma estratégia ou medida de saúde pública que cambia com uma cobertura de 50% uma população. Então, esse foi o dado importante. Esse foi meu trabalho que comecei em 1980 em Brasil, analisando o fluoruro dos cremes dentários do mercado e mostrando que não eram muito buenos, os cremes dentários não eram fluorados. Depois fui invitado pelo Ministério da Saúde para falar sobre creme dental fluorado, porque as pessoas só creiam em água fluorada. Daí eu comecei a mostrar a importância também do creme dental fluorado. Então, essa é muito importante. Sin duda que sí. Doctor Curi, nos estamos acercando hacia el final de nuestra entrevista. Lamentablemente, el tiempo en la televisión es solo. Bueno, en fin. Pero hay algo que no puedo dejar de preguntarte. A propósito de la pandemia, de hecho, esta entrevista surgió de alguna manera porque empezaron a usarse plataformas que permitían más frecuentemente comunicaciones así online como esta. ¿Ya? A juicio tuyo, y que seguramente el primer semestre, digamos en docencia de pre y posgrado tuya reciente, ha sido también a través de estas plataformas, ¿tú crees que la docencia por esta vía puede ir manteniéndose en el tiempo y por otro lado la llamada teleodontología va a ser un aporte, se puede mantener el tiempo los odontólogos que van a recibir formación a través de estas plataformas seguramente más sofisticadas, con video y cosas de ese tipo, pueden, voy a decir, suplir parcialmente al menos el estar ahí en el sillón, como se le llama, sillón dental con el paciente? O problema da pandemia é essa atividade prática, né? Atividades práticas clínicas e laboratoriais. Esse é o problema. O problema de atividades teóricas, de classes teóricas, não há. Muito pelo contrário. Com essa pandemia, o número de pessoas que você está alcançando a hora é muito maior. Eu tenho três, eu participo de redes sociais, Facebook, Instagram, desde 2013. Então, a hora, todas as minhas apresentações, eu tenho gravado e depois coloco o enlace, o link, para as pessoas poderem ter acesso ao vídeo. As pessoas falam assim, com esta pandemia, nunca eu teria a possibilidade de ter esse conhecimento. Eu vivo numa cidade muito pequena, cá, no interior do Brasil. Então, essa é de todo esse problema da pandemia, essa é alguma coisa de bueno, que era você poder compartilhar de conhecimento. Eu acho que essa compartilhar de conhecimento é uma responsabilidade da universidade. E nós, da universidade, principalmente a universidade pública, ditamos classe para 80 alunos. Quem são as pessoas que estão aproveitando? Recebemos nosso pseudo salário do governo e ditamos classe para 80 alunos. Então, eu creio que essa pandemia tem sido importante para a reflexão
de que nosotros debemos también alcanzar más personas y no solo nuestros alumnos. Bien. Gracias, doctor Curi. Profesor Jaime Curi, estamos llegando al final de nuestra conversación. Quiero agradecer en nombre personal y también de la dirección ejecutiva del canal de Campus TV y de nuestro programa Más Conocimiento, el que haya accedido a conversar durante una hora aproximadamente. Estuvimos aquí conversando y estoy haciendo el esfuerzo, pero la verdad que se le entiende muy bien en español, ¿ya? Pero implica, sin duda que implica también un esfuerzo especial, ¿ya? Habitual, todos los días hablando portugués y el idioma natal, hablar en español, seguro que le exige un nivel de esfuerzo mayor, ¿ya? Pero se entendió perfectamente, así que le felicito desde ese punto de vista, ¿ya? Gracias, doctor Curi, por esta conversación. Yo me esforço mucho para hablar portuñol. E yo tenho ainda, espero poder visitar novamente Talca e estar em seu ateliê para ver suas preciosas artesanatos que você me mostrou ayer. Graças por essa oportunidade. Graças Chile por toda essa oportunidade de não só desta entrevista, pero o trabalho feito com os alunos da Universidade de Talca, com o professor Dr. Giacomo, foi muito importante para nós outros em nossa atividade acadêmica. Gracias. Gracias a usted. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Jaime Curi de la Facultad de Odontología de Unicampi, Brasil. En Piracicaba está el campus de odontología. Hemos conversado sobre la enfermedad crónica no transmisible más prevalente en el mundo, la caries. Hemos hablado de su fisiopatología, es decir, de su causa, de cómo se produce. Hemos hablado también del tratamiento, pero preferentemente de su prevención. Está en las manos de los pacientes, más de todos nosotros, el evitar que se produzcan las caries. Él ya nos ha dado los tips, las claves fundamentales. Disminuir el consumo de azúcar, el cepillado de dientes con las pastas dentales con flúor. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este capítulo de Más Conocimientos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.